Bom dia, pessoal. Acho que já estamos ao vivo. Então, primeiro eu queria dar um bom dia para todo mundo. Esse aqui é o Hangout da 20 nos 2 sobre como escolhemos em quem investimos o nosso tempo, o nosso dinheiro, o nosso suor. Então, eu sou o Frederico Lacerda, um dos sócios fundadores da 20 nos 2. E eu queria primeiro dar as boas-vindas para vocês, falar um pouquinho sobre a 20 nos 2, falar um pouquinho sobre a 20 nos 2 Academy também. Então vocês já devem, alguns de vocês já devem conhecer a 20 nos 2, a gente é uma aceleradora de startups digitais com base no Rio de Janeiro e Nova York. E o nosso trabalho desde 2011, desde o início de 2011, tem sido selecionar empreendedores, selecionar startups já em operação, mas em fase inicial, e ajudar essas startups a chegar num outro nível. Então ajudá-las com o nosso time, com o nosso expertise, com toda a nossa experiência aí de alguns anos trabalhando com empreendedorismo, trabalhando com startups. Então, boa parte dos nossos fundadores, praticamente todos os nossos fundadores são ex-empreendedores e são empreendedores que construíram negócios digitais antes no Brasil e nos Estados Unidos. Então, a gente hoje tem o objetivo de replicar um pouco da experiência e do conhecimento que a gente adquiriu nos últimos anos, trabalhando, nos últimos 10, 15 anos, trabalhando como empreendedores. E a gente acredita muito nessa ideia de que não adianta você ter apenas acesso ao conteúdo, acesso ao conhecimento, mas você tem que ter a experiência prática de saber aplicar esse conhecimento e de saber como sair das situações em que a gente às vezes se encontra com dificuldade, sem saber muito o que fazer, e não adianta só ter o conhecimento, é necessário ter a prática também. E foi por isso que a gente criou a 20 nos 2, então nosso programa de aceleração ele é super hands-on, então a gente atua de forma muito próxima às startups, ao longo de um período de alguns meses, inicialmente, e a gente se torna sócio dessas empresas. Então esse é o modelo de aceleração, em geral, todas as aceleradoras se tornam sócias dos negócios, justamente porque as aceleradoras querem levar esses negócios para um outro patamar. Então é um ganha-ganha. Se os empreendedores ganham, as aceleradoras ganham também. E é dessa forma que funciona a 20 nos 2. Então, além do time, a gente investe também recursos, a gente investe um pouco de dinheiro, que não é o que mais importa no momento inicial de uma startup digital, e a gente abre muitas portas e abre a nossa rede para que essas startups também tenham acesso ao mercado. Então, acesso que elas não teriam sozinhas ou que elas demorariam muito tempo para ter. Então, no final do dia, a gente encurta o tempo que é necessário para uma startup validar suas hipóteses, para uma startup conseguir atingir os seus clientes, encontrar, descobrir quem são os seus clientes e testar, usando metodologia, qual é o problema que esses clientes têm, se a solução que a startup está desenvolvendo é a melhor solução possível, se ela tem a melhor roupagem, se ela é entregue da melhor forma, como é a forma de cobrar pela sua solução. E também a gente ajuda muito na parte do produto, da tecnologia, que boa parte do nosso background é em produto e tecnologia digital, fora outras questões mais relativas à estruturação da empresa por si só. Então toda aquela parte jurídica, contábil, financeira, então tudo isso a gente também tem muita experiência e gente dentro de casa para ajudar as empresas. Falando um pouquinho sobre a 20 nos 2 Academy, por que a gente resolveu criar a 20 nos 2 Academy? A 20 nos 2 Academy é uma tentativa da 20 nos 2 de abrir mais a atuação. Então a 20 nos 2 ela sempre ficou muito restrita a startups mais avançadas, que já tinham um produto lançado, que já tinham uma base inicial de clientes e já tinham também algum tipo de tração, algum crescimento mínimo. E a gente sempre conheceu muitos empreendedores talentosos, muitas pessoas que tinham ideias bacanas e não sabiam como tirar essas ideias do papel. A gente conseguia ajudar algumas, mas o nosso tempo é limitado, e boa parte do nosso dia é dedicado às startups que a gente selecionou e que a gente tem que acelerar o nosso compromisso com eles, É por isso que eles estão também confiando no nosso trabalho. Então, como a gente gosta de trabalhar de forma sempre focada, em vez de fazer
uma atuação informal junto às pessoas que têm ideias e que estão no momento mais inicial, a gente resolveu formalizar isso através da 20 nos 2 Academy. Então, de fato, separar o time da 20 nos 2, né, em 2 equipes e desenvolver a Academy internamente, utilizando toda a estrutura, todo o conhecimento, toda a experiência, toda a rede, os cases positivos e negativos de empresas, os próprios empreendedores da 20 nos 2 para ajudar pessoas, né, que têm ideias, para ajudar empreendedores que estão começando, que ainda não estão no estágio para receber investimento ou para serem acelerados, então para ajudar todas essas pessoas a dar o próximo passo. Então esse é o objetivo da 20 nos 2 Academy. A gente lançou o conceito da Academy tem pouco tempo, né, e a gente espera ainda esse ano lançar as primeiras aulas, e eu acho que vocês vão gostar bastante. Nossa tentativa é realmente trazer, né, para todos os alunos da Academy, para todos os praticantes da Academy, um pouquinho do gosto de ser acelerado e de participar da rede da 20 nos 2. Então vai ser um primeiro passo dentro da rede da 20 nos 2 e uma porta já aberta para eventualmente as empresas serem aceleradas no futuro. Então, o objetivo hoje, gente, é falar com vocês sobre esse tema, né, o que os empreendedores devem, no que eles devem focar para fazer, para conseguir levantar investimento. Então, o que os investidores hoje olham quando analisam as empresas. E a nossa perspectiva ela não é apenas dos investidores, né? Então, a própria 20 nos 2 ela é tida como um tipo de investidor, né? E a gente faz uma análise muito parecida com a análise que investidores fazem ao selecionar empresas. Então, eu vou contar um pouquinho, né? Eu recebi aqui uma série de perguntas. Eu acho que eu vou equilibrar aqui o nosso papo hoje, respondendo uma pergunta, falando um pouco. Eu pensei em fazer uma apresentação, mas eu acho que a apresentação ela responde todas essas perguntas, né? Então eu prefiro ler as perguntas, falar o nome de quem perguntou e responder essas perguntas como se a gente estivesse fazendo um bate-papo de verdade, e a gente vai pincelar aí todos os pontos da apresentação dessa forma. Tá? Então, vamos lá, vamos às perguntas. Então, primeiro, né, vou escolher aqui uma pergunta que está um pouco mais geral. Então, o Robson perguntou aqui: tentei expressar minhas dúvidas em relação à minha startup. Então, uma startup formada por apenas uma pessoa pode ser prejudicada no momento da escolha para receber investimentos ou para apresentar um pitch em algum evento? Preparar pitch e apresentar pitch em qualquer evento, acho que você não vai ser prejudicado. Geralmente quem faz pitch é uma pessoa só, mas se você apresentar os slides do seu time e for só você realmente vai ser prejudicado na análise da sua empresa. E por investidores eu não tenho a menor dúvida. Então, uma coisa que eu gosto muito de falar, né, eu repito muito isso, é que as empresas elas não podem se basear num super-homem, né? Então não existe essa coisa do super-homem que vai levar uma empresa a um outro patamar sozinho. Então a gente gosta muito da ideia, eu geralmente faço um paralelo, né, que eu não acredito em super-homem, acredito em super-amigos. Justamente porque as empresas elas precisam de mais de uma pessoa, né? Então, em geral, aceleradoras, investidores, não apenas no Brasil, mas no mundo, elas estão procurando times de startups que tenham entre 2 e 4 pessoas inicialmente. Tá? Não existe um número correto, tá? Existe esse range, né? Ele tende a ser o mais adequado. Mas se a sua empresa tem mais pessoas, não tem problema. A gente já teve casos de empresas aceleradas na 20 nos 2, em que a gente tinha mais do que 4 fundadores, né? Tinham 5 fundadores, por exemplo. Eu acho que acima disso, passa a ser muito grande o número de empresas. Então, acima disso, de pessoas. Então, acima disso, a gente tende a ter um pouco, né, gente demais para, às vezes, pouco trabalho. Mesmo sabendo que o trabalho é grande, né, que o trabalho nas startups ele não acaba,
mas o problema é que se você tiver muita gente, você não consegue organizar as atividades da forma correta. Então, em geral, as aceleradoras americanas, os investidores, eles estão de olho em times que tenham de 2 a 4 pessoas, e se você é uma startup digital, você precisa ter alguém de tecnologia no seu time, fundador, tá? Então, eu sei que existem muitos casos de empresas que fazem trabalho, né, que terceirizam o desenvolvimento. Eu acho que isso, eu não vou dizer que isso não dá certo. Eu acho que a tendência é que os projetos que tenham mais sucesso, se a gente analisar, né, as startups que tiveram mais sucesso não só no Brasil, mas fora do Brasil, na área de tecnologia, na área digital, praticamente todas elas foram iniciadas, né, ou cresceram tendo uma equipe própria de tecnologia e não uma equipe terceirizada. Por que isso? Basicamente porque se o seu core business é digital, se o seu core business é tecnologia, não dá para depender de um serviço terceirizado que não te dá agilidade, não te dá a velocidade que você precisa e não te dá o nível de comprometimento que você precisa para conseguir entregar uma boa experiência para o seu cliente. Então imagina a situação da sua empresa, está rodando ali um aplicativo, está rodando alguma aplicação na web e o servidor cai. Então se você não tem um sócio ou algum funcionário dentro de casa comprometido para conseguir basicamente levantar às 11 da noite num domingo, se for necessário, e colocar esse servidor de pé, você vai ter que esperar até segunda-feira, num horário útil, e você vai entrar numa fila de atendimento daquele serviço terceirizado. Então, em geral, isso acontece. Tá? A gente tende a achar que não acontece, mas isso acontece, e a maior parte dos investidores das aceleradoras vão procurar times que são compostos, primeiro, por mais de uma pessoa. Segundo, se você é uma startup digital, Robson, eles vão procurar esses 2 perfis, o perfil técnico e o perfil de negócios. Eu acho que é mais fácil você receber um investimento e ser selecionado por uma aceleradora se você tiver 2 pessoas de perfil técnico do que 2 pessoas de perfil de negócios, tá? Porque, de novo, tecnologia é o core business, e sem tecnologia a gente não consegue tirar as ideias do papel. A gente tem ideias, a gente quer fazer testes, a gente quer fazer ajustes e a gente não consegue avançar, né? Então é muito mais fácil no início que você tenha um perfil técnico dentro da empresa do que o perfil de negócios. Continuando aqui a sua pergunta. Como saber se o produto ou serviço que vem sendo desenvolvido pela sua startup será bem aceito tanto pelos consumidores quanto pelos investidores? E se vale a pena continuar investindo naquela ideia ou se é o momento de ir para a ideia seguinte? Então, existem várias formas de você descobrir se vale a pena continuar trabalhando na ideia, no produto, no serviço que você tem hoje. A mais importante delas é que você converse com o seu cliente, tá? Então não existe investidor, não existe mentor, não existe aceleradora que vá te dizer com certeza absoluta e com acerto, né? Com baixo, assim, com alta chance de acertar, que você está seguindo o caminho certo. Se alguma aceleradora, se algum investidor falar que você está seguindo o caminho certo, ela provavelmente olhou os resultados de tração, então olhou seus números, né? Quantas visitas você tem, qual é a recorrência das visitas, o quanto que os seus clientes estão engajados com o seu produto ou o seu serviço. Isso que realmente importa, tá? Então, a gente sempre fala também que o valor da ideia é 0, porque uma ideia não validada, ela, né, primeiro, ela é só uma ideia, então ela pode cair na cabeça de qualquer pessoa, né? E segundo, o que importa de fato é a execução, porque uma ideia que não foi validada, ela pode simplesmente não funcionar. A gente não sabe se ela vai funcionar ou não vai funcionar. Então é importante que você coloque o seu produto na rua o mais rápido possível. Dessa forma, você vai entender se ele está sendo bem aceito pelos consumidores ou não, né? Como é que ele é bem aceito pelos investidores? Se os seus consumidores amam o seu produto, os seus investidores também vão amar o seu produto, tá? Isso que realmente importa. Porque no final do dia, o que importa é se alguém vai comprar ou consumir o que você está desenvolvendo, certo? Não é se você acha a sua solução fantástica
ou se o investidor acredita nela. O que realmente importa é se o seu cliente quer comprar o que você está desenvolvendo. E no final do dia, isso significa se você de fato está resolvendo um problema que o seu cliente tenha. Então sempre tentem voltar, né, atrás, sempre que vocês tenham assim, a dúvida de será que eu estou no caminho certo, eu não estou recebendo os feedbacks, eu não estou eu não estou conseguindo entender se os meus clientes querem isso, parem o que vocês estão fazendo, não gastem mais um segundo desenvolvendo nada, olhem para o seu cliente, conversem com o seu cliente, observem o seu cliente e vejam se vocês estão resolvendo de verdade algum problema que esse cliente tem. Tá? E a última pergunta do Robson. O que fazer quando sua startup possui mais de uma ideia de produto ou serviço? E você escolhe uma, né? Para não perder o foco, para conseguir, de fato, focar e desenvolver essa ideia. Então, o que fazer com as outras ideias? Como desenvolver os outros produtos e serviços? De novo, Robson, você já respondeu a sua pergunta, tá? Na própria pergunta. Você precisa focar, né? Então, eu acho que todos nós temos várias ideias. Eu mesmo tenho várias ideias. Toda semana eu tenho ideias de coisas que eu queria colocar no ar, testar, fazer, lançar. Mas hoje o meu foco é a 20 News 2, né? A 20 News 2 e a 20 News Academy. Então esse é o meu negócio hoje, então eu estou focado nele. Eu tenho certeza absoluta que não vou conseguir entregar o mesmo nível de qualidade no meu trabalho se eu decidir fazer outra coisa ao mesmo tempo. Tá? Então esse é mais um dos pontos, né, importantes desse tema, né, de como escolhemos, né, como os investidores, como as aceleradoras escolhem em quem elas investem. A primeira coisa que elas vão perguntar é se você está full time na sua ideia, no seu produto, no seu negócio. Não adianta ter um emprego, não adianta ter mais de uma empresa. Em geral, quanto mais envolvimento, quanto mais comprometido você está com outras coisas, menos energia você dedica àquela ideia central, àquele produto em que você quer que o investidor coloque dinheiro. Então, se você mesmo não se comprometeu 100% do tempo com ele, por que o investidor deveria comprometer o seu dinheiro com o seu negócio? Então, é um pouco essa a ideia que vocês têm que ter. Tá? Então, quanto menos vocês estão envolvidos com uma ideia e focados em uma ideia, maior o risco dela dar errado, porque você está menos concentrado nela. Né? A gente tende a achar que não vai acontecer com a gente, né? Que a nossa ideia vai dar certo, que os nossos negócios vão dar certo, mas eu sugiro que, assim, que vocês parem e reflitam um pouco sobre o que é a realidade. Né? Conversem com outros empreendedores, vejam que, assim, mesmo os empreendedores mais bem-sucedidos no Brasil e fora do Brasil, né? Os fundadores de grandes empresas que a gente usa hoje, a maior parte deles falhou antes, a maior parte deles errou, a maior parte deles tinha ideias e descobriu ao longo do tempo que as suas ideias não serviam de nada, que eles precisavam de fato fazer outras coisas. Né? Tem uma estatística legal que diz que 66% das startups bem-sucedidas que alcançaram algum nível de sucesso, elas mudaram drasticamente os seus planos iniciais. Então aquela ideia inicial que os empreendedores tinham, em 66% dos casos, foram completamente alteradas para que a empresa conseguisse alcançar sucesso. Então, entendam quando um investidor ou uma aceleradora decide não investir em vocês, porque vocês simplesmente não estão focados naquele negócio. Vocês estão focados em uma série de negócios. Tá? Então, essa é a realidade. Quanto mais tempo você dedica ao seu negócio, mais chance de você conseguir um investidor, mais chance de você aumentar, inclusive, o valor da sua empresa na negociação, o valuation da sua empresa com o investidor, porque o risco é menor. Né? No final das contas, é tudo um jogo de risco. O investidor, a aceleradora vão olhar para a sua empresa e vão tentar entender qual é o risco envolvido nesse negócio. Por que eu deveria investir nesse negócio e não em outra empresa? Né? O dinheiro que está no bolso dos investidores é limitado. Então, pensem que no momento em que vocês estão se apresentando às aceleradoras e aos investidores, existem outras empresas também se apresentando e os investidores naturalmente vão ter menos preocupação, eles vão ter
mais chance de investir em negócios nos quais os fundadores estão full-time. Tá? E aí, Robson, o que se faz com as outras ideias? Deixa elas guardadas, tá? Foca na ideia que você mais acredita, foca na ideia que você acha que resolve um problema maior, que você acha que tem mais chance, que tem mais mercado, que tem mais pessoas que precisam, e que você também se sente mais à vontade para resolver, que você gosta mais. Eu acho que é importante sempre, esse é outro ponto, né, na linha de o que os investidores e as aceleradoras buscam nas startups e nos empreendedores. A gente busca brilho nos olhos, né? A gente busca eu geralmente pergunto, por que você está fazendo o que você está fazendo? Por que você não está criando outra empresa, em outra área, para resolver outro problema? Né? E a maior parte das vezes o que eu estou buscando de resposta é porque eu já tive esse problema antes e eu quero resolver esse problema. Ou porque eu tenho um sonho, né, de melhorar esse tipo esse setor, eu gosto muito dessa área, eu tenho experiência anterior nessa indústria, então vocês têm que sempre buscar esse tipo de afinidade com o negócio que vocês estão criando. Então os investidores eles vão procurar essa afinidade porque empreender é difícil, tá? Não adianta, empreender sempre vai ser difícil, a gente sempre vai encontrar barreiras no meio do caminho, tá? Não é um caminho fácil, e a gente precisa manter o nível de motivação alto, né? Mesmo nas adversidades. Então, é importante que vocês gostem do que vocês estão fazendo, porque é isso que vai manter vocês engajados, é isso que vai fazer que vocês não desistam do negócio de vocês, mesmo quando investidores e outras pessoas estão duvidando do que vocês estão criando. Tá? Então, vamos lá para a pergunta do... Quem mais agora? Ricardo Alves perguntou aqui. Por gentileza, eu gostaria de saber os quesitos principais para selecionar os projetos. Tá? Então, essa é uma boa pergunta, Ricardo, porque ela me permite abordar diversos temas aí do que eu queria falar hoje para vocês. Então, os investidores eles buscam diversos critérios, tá? As aceleradoras também. No caso da 21 e eu acho que esse é um pouco um padrão do mercado, tá? Não existe muita diferença em relação a isso. A gente olha, primeira coisa que a gente olha, quem é o time? Quem são as pessoas por trás da startup? Então, existe uma coisa, né, um conceito importante de que você consegue, com pessoas, pessoas boas, né, com um time fantástico, você consegue transformar ideias ruins em projetos bons, né, em boas startups. É melhor ter uma equipe boa, um time que consiga executar, um time que consiga entender o mercado, do que ter uma bela ideia de ter uma bela empresa e um time que não consegue executar tão bem. Então, no longo prazo, não diria nem no longo prazo, no médio e no longo prazo, os times que vão vencer, as empresas que vão se destacar, são aquelas que têm os melhores times, que têm as melhores pessoas. Então, não é à toa que os investidores e as aceleradoras, eles olham primeiro quem é o time por trás da empresa. E o que eu quero dizer com quem é o time por trás da empresa? Primeiro, a gente já falou bastante, né? Qual é o tamanho desse time? Quantas pessoas estão nesse time? Quem são essas pessoas? Quais são as funções dela e como elas se complementam? Né? Então, vou dar um exemplo. Uma equipe do mercado, uma startup digital no mercado de construção civil. Tá? A gente tem uma lá na 21 chamada eStocks. Eles são um belo exemplo, porque eles são uma empresa que tem um lado de negócios muito pesado, né? Eu vou só falar o que a empresa faz para vocês entenderem o que eu quero dizer. Eles são uma empresa que ajuda grandes construtoras, né, e outras empresas, né, empresas de varejo, por exemplo, a pegar os ativos excedentes, né,
Então, imaginem uma construtora que faz uma obra e sobra, no final da obra, todo aquele material de construção. Então, aquele material de construção, ele ficava perdendo valor nos pátios das construtoras porque não existiam processos internos e não existia mercado para reabsorver esses ativos usados, seminovos, né? Então, o que a eStocks faz? A eStocks vai nessas construções, nessas obras, eles identificam todo esse material e eles colocam todo esse material, eles ajudam as construtoras a venderem esse material no e-commerce, então, na internet, né? E também diretamente para outras empresas, né? Num B2B, um canal direto entre empresa e empresa. Então, é uma empresa digital, só que tem um lado offline muito grande, um lado pesado de negócios, né, de negociações, de entender o mercado e por aí vai. O que um investidor ou uma aceleradora buscaria numa equipe, né, ao analisar a eStocks? Primeiro, é importante ter alguém que entenda de negócios, né, que entenda, que consiga fazer a gestão desse negócio. Segundo, é preciso ter alguém de tecnologia, né? Porque existe um e-commerce, existe toda a parte tecnológica. Então, se você não tiver o e-commerce funcionando, se as pessoas forem ao site e não conseguirem ver os produtos, se elas não souberem que aquele site existe, né? Se elas não conseguirem comprar as coisas, se elas não conseguirem usar os meios de pagamento, você não gera valor, né? Então, segundo, alguém de tecnologia. E terceiro, esse é um mercado extremamente específico, indústria de construção civil, indústria de varejo. Então era necessário que a equipe tivesse experiência nessa indústria, né? E por acaso, 2 dos fundadores da eStocks vieram de uma das maiores empresas de construção civil. Então eles são da indústria, eles entendem o problema. E eles têm as conexões necessárias para fechar os primeiros contratos. Então, esse é um belo exemplo do que os investidores e as aceleradoras estão buscando nas empresas, e é por isso que eu falei que vocês devem selecionar sempre negócios que tenham afinidade com o que vocês são, com a experiência que vocês tiveram, com a rede de relacionamento que vocês têm. Porque isso vai ajudar muito vocês a cortar caminho para conseguir criar um negócio maior e que cresce mais rápido. Tá? O que mais em pessoas? Os investidores e as aceleradoras também olham se essas pessoas se conhecem há bastante tempo, há quanto tempo elas trabalham juntas, para perceber se existe afinidade entre o grupo. Então, uma das coisas mais comuns que vocês que alguns de vocês talvez já tenham vivido e outros vão viver, é problemas societários, né? Problemas entre os sócios. Então, é muito comum ao longo da vida de uma empresa que os sócios não se deem bem ao longo do tempo, né? Então, existem diversos motivos para isso acontecer, mas muitas vezes até bons amigos que se conhecem a vida inteira brigam porque são sócios, porque estão em momentos de vida diferentes, eventualmente um vai ter um filho, vai casar, tá em alguma situação familiar diferente, ou simplesmente decide que não quer trabalhar tanto como antes, decide por um estilo de vida mais equilibrado. Então, isso tudo é normal, tá? O que é importante é que o time de vocês esteja 100% alinhado, e por isso que os investidores e as aceleradoras tentam entender há quanto tempo vocês trabalham juntos e como é a afinidade entre o time. Porque esse é um dos maiores riscos, e não adianta para o investidor investir numa empresa que vai, em pouco tempo, morrer, né? Porque o time não se dá bem. Então esse é um ponto fundamental para que vocês, de fato, consigam levar a empresa de vocês mais longe e evitem esse tipo de problema. Então, como eu falei, a gente começa analisando as pessoas, né? Esse é o critério mais importante. Depois a gente analisa qual é o problema, né? O que é o seu produto, o que é a sua solução. E para analisar o seu produto e a sua solução, a gente analisa primeiro qual o problema que você resolve, né? Se você resolve um problema de verdade, e se você já validou que esse problema existe. Não adianta a gente falar que vai construir um aplicativo que chama o elevador, né, sem que você tenha que apertar lá o botão do elevador e achar que os investidores vão achar isso o máximo. Não adianta. Se você provar que existem
centenas, milhares de pessoas que concordam que isso é o máximo e que usariam e que pagariam para usar esse tipo de aplicativo, pronto, você validou que existe um problema a ser resolvido. E aí o segundo passo é validar que a sua solução é a melhor solução para isso, né? Então, nesse exemplo bobo do elevador, vocês podem pensar num aplicativo que chama o elevador, né? Mas vocês podem pensar também em alguém que fica lá na porta do elevador apertando o botão, né? Então, existem várias formas de resolver o mesmo problema, várias soluções. Então, é importante que vocês validem que a solução de vocês é a melhor para o cliente de vocês, então que os clientes vão de fato se acostumar a usar a sua solução. E segundo, que a sua solução também ela é financeiramente viável. Então não adianta querer fazer um aplicativo que vai chamar os elevadores se você vai ter que instalar em todos os elevadores que existem algum dispositivo para receber o sinal, né, que você vai apertar ali no seu telefone. Isso talvez seja financeiramente viável, talvez seja muito caro implementar. E aí você vai ter naturalmente uma barreira do mercado de aceitação do seu negócio. Então tudo isso é levado em consideração quando a gente está analisando o que é a sua empresa, o que é o seu negócio, o que é o seu produto. Tá? Mais um aspecto que é analisado pelos investidores e pelas aceleradoras é o tamanho do seu mercado. Então, o quão grande o seu mercado é. O quanto que esse mercado tem de potencial. Então é importante vocês saberem, né, vocês conseguirem identificar o tamanho do mercado, justamente porque tamanho do mercado significa o quanto que o seu negócio pode crescer. Então vocês precisam sempre buscar mercados grandes, tá? É uma coisa muito simples isso. Não é que mercados pequenos não sejam legais. Ou não é que vocês tenham que começar pequeno, focados em uma determinada área, né, numa determinada cidade. O que eu quero dizer é que o problema que vocês resolvem, a solução que vocês estão lançando, quanto maior é o mercado potencial dela, maior a chance de vocês crescerem. Então, se vocês já delimitam o tamanho do crescimento de vocês com o mercado pequeno, os investidores provavelmente vão olhar para o seu negócio e vão pensar: eu tenho menos chance de conseguir ajudar esse negócio a se transformar num negócio grande. Então vocês têm que entender que os investidores eles estão pensando nessa linha também. Tá? Além disso, então a gente falou de time, a gente falou do produto, né? A gente falou do mercado. Um ponto importante é qual é o modelo de negócio da empresa de vocês. Então é a parte financeira, né? A parte de como o dinheiro é transacionado. E o dinheiro, muitas vezes a empresa de vocês não vai ganhar dinheiro no início, é normal. Tá? A gente tem alguns casos dentro da 21-2. Um grande caso disso é a Zero Paper, zeropaper.com.br, que é uma empresa fantástica que criou um sistema financeiro para micro e pequenos empresários, né, para empreendedores, para empresários de pequeno porte e para pessoas físicas também. É um sistema super simples que, além de gerir financeiramente um negócio, ele te ensina a fazer gestão financeira. Então eles resolveram um problema bem específico de uma parte da população que não conseguia usar os sistemas financeiros que já existem porque elas simplesmente não sabiam gerir financeiramente as suas empresas. O foco da Zero Paper desde o início foi aquisição de usuários, crescimento de base de usuários e não faturamento. Então a Zero Paper sempre foi um produto gratuito desde o início. Tá? Como essa empresa vai ganhar dinheiro? Com o freemium, né? o chamado freemium, que é um modelo gratuito com alguns features, algumas funcionalidades premium que são pagas, que seriam lançadas só depois de algum tempo da empresa rodando com uma base de clientes grande. Foi isso que aconteceu. Hoje a Zero Paper tem um modelo de negócios que está gerando receita, mas é uma empresa que tem o seu valor principalmente ancorado no número de clientes e não importa se esses clientes estão pagando ou não. Tá? Então a gente, né, acho que todo mundo conhece o caso emblemático do WhatsApp. Então o WhatsApp foi vendido por 22 bilhões de dólares sem gerar
praticamente nenhuma receita. Então eles geram uma receita realmente muito pequena para o tamanho, para a base de usuários de 400 milhões de pessoas. Acho que eles, na verdade, já estão em 600 milhões de usuários. 600 milhões de usuários, eu acho que nos últimos 3 meses geraram 15 milhões de dólares de receita e um prejuízo, né? Porque os custos são maiores do que a receita. Então, só para vocês terem uma ideia, né, do quanto é importante vocês terem usuários que são engajados e que usam muito o produto de vocês. Por que o WhatsApp foi vendido por todo esse valor? Porque o WhatsApp hoje tem a atenção das pessoas. Então, quando a gente fala de receita, de modelo de negócio, existem diversas moedas, né, para tangibilizar isso. Tem a moeda financeira de dinheiro, que é quando você de fato tem uma receita, mas também tem a moeda da atenção. Então, hoje, qualquer produto digital está disputando a atenção dos clientes, né? Eu sempre falo para qualquer empreendedor, o seu primeiro concorrente é o WhatsApp. Porque aqui, enquanto eu provavelmente estou competindo com o WhatsApp enquanto eu falo com vocês, né? Enquanto eu falo com vocês, em vez de vocês prestarem atenção em mim, vocês provavelmente estão respondendo mensagens no WhatsApp. Então o WhatsApp hoje ele concorre com tudo, né? Com qualquer serviço, ele concorre com comerciais na televisão, porque ele prende a atenção das pessoas. Então, tal como o WhatsApp, existem outras centenas e milhares de aplicativos que disputam a atenção dos nossos usuários. Então, quando a gente cria um aplicativo, quando a gente cria um serviço online digital, mais uma vez, a gente está disputando a atenção dos nossos usuários. Então, se vocês conseguem fazer que os seus usuários utilizem o seu produto, o seu serviço mais vezes, vocês já estão gerando valor, tá? Então isso também é algo que os investidores das aceleradoras vão olhar no produto de vocês, os números, as métricas. Então é muito importante que vocês saibam exatamente, né, quais são os números do negócio. Quantas visitas eu tenho no meu site ou no meu aplicativo? Quantas visitas únicas, quantos usuários únicos, né? Quantas pessoas voltam ao meu aplicativo, ou ao meu site, ou ao meu produto todos os meses, né? Qual é a recorrência, né? Que é esse retorno, né? Quantas pessoas são referenciadas, vêm através de recomendação de usuários que já existem, né? E por aí vai. Existem várias métricas que são importantes. Cada negócio tem as suas métricas. Tá? É importante que vocês saibam quais são as métricas mais importantes do modelo de negócios que vocês adotaram. Tá? Então, em alguns negócios, a métrica mais importante vai ser a receita, quanto está gerando de receita. Em alguns negócios vai ser o número de usuários ativos mensais, né? E por aí vai. Então, as métricas são um ponto importante também que vocês têm que olhar. Eu estava falando de modelo de negócio, né? Dentro de modelo de negócio, a gente tem um modelo financeiro. Então, vocês não precisam, para investidores e para aceleradoras, desde o início, ter já centenas de linhas, de planilhas, de abas, né, falando sobre modelo financeiro, sobre projeções de longo prazo. Isso não é o que realmente importa para uma startup. Tá? O que importa para uma startup é você saber como você vai ganhar dinheiro hoje ou daqui a algum tempo, né, e quais são os seus custos. Então, em geral, projeções de receita são furadas. Tá? Não adianta você me dizer que você vai ter receita X em 5 anos. Eu posso apostar que você está errado. Talvez você esteja errado para baixo ou para cima, você está errado. Tá? Por que você está errado? Porque ao longo do tempo você vai descobrir um monte de coisa, você vai aprender que o seu cliente não está disposto a pagar tudo aquilo que você achava que ele estava disposto a pagar, ou você vai aprender que ele está disposto a pagar mais do que você pensava, você vai aprender que é mais difícil alcançar aquele número de usuários que você pretendia do que você pensava. Você eventualmente pode até mudar o seu negócio, né? E aquela modelagem financeira que você fez está furada. Então hoje o que mais importa é que vocês mantenham, que vocês entendam o que vocês têm de dinheiro em caixa e quanto esse dinheiro vai durar. Isso que realmente importa, né? Qual é o seu runaway? Quanto tempo você consegue sobreviver com o dinheiro que você tem em caixa, com o dinheiro que você se comprometeu a utilizar para o seu negócio, quanto tempo que a sua empresa sobrevive. Isso que é o mais importante. Porque é com isso
que as aceleradoras ou os investidores vão jogar. É esse tempo que elas vão ajudar vocês a estender. E se elas acreditarem que elas podem ajudar vocês a levar o negócio de vocês para um outro patamar nesse período de tempo, é isso que realmente importa, tá? Então saibam exatamente quais são os seus custos atuais, mantenham esse custo baixo e entendam quanto tempo a empresa de vocês pode durar com o dinheiro que vocês têm em caixa e com eventuais investimentos que vocês queiram levantar. Isso é o que realmente importa, tá? Por último, tem um lado, né, enfim, existem várias outras questões ligadas a como a sua empresa foi estruturada, se ela já é uma empresa, né, mas esse é o maior caso das empresas que recebem investimento. Então, se ela tem algum tipo de passivo, se ela paga os seus impostos, né, então tudo isso tem que ser observado. Existe também um ponto que é o estágio de desenvolvimento do seu negócio. Então vocês vão descobrir, e essa também é uma outra pergunta que foi feita, que eu vou entrar em seguida já costurando, vocês vão descobrir que existem vários tipos de investidores diferentes, em estágios diferentes, né? Existem os investidores anjo, que fazem aqueles aportes iniciais, e em geral investem em negócios mais iniciais, né? Então são aportes menores, podem ser aí de 20 mil reais, 50 mil reais, 100 mil reais, 500 mil reais, mas em geral o investimento anjo não passa de 1 milhão, tá? Depois existe o investimento do seed, né? É o seed capital, que é aquele investimento semente. Investimento semente, ele em geral também não passa de 1 milhão, tá? Talvez ele chegue em 1 milhão, mas ele ainda não é considerado o que se chama investimento de Series A. Então, os investimentos eles seguem essas letras, A, B, C, D, E e por aí adiante, tá? Então, cada novo round de investimento que é fechado, com um grupo diferente de investidores, num estágio diferente da empresa, num valuation diferente, né? E numa quantidade de dinheiro maior, você vai subindo esses diferentes níveis de investimento. Então, os investidores, eles vão ser eventualmente pessoas diferentes. Então, o investidor anjo, muitas vezes, é um ex-empreendedor, ou um empreendedor que investe em outros negócios, ou um executivo, né? O investimento de seed capital e o Series A, principalmente, em geral, são fundos que fazem esse investimento. Podem ser fundos, braços de investimento de empresas, o que a gente chama de corporate ventures, né? Então, aqui no Brasil, a gente tem a TOTUS Ventures, por exemplo, a Qualcomm Ventures, a Intel Capital, vários exemplos de empresas que têm esse braço de investimento e que fazem investimento em startups. E os fundos de Venture Capital, que são aqueles fundos que fazem investimentos de forma mais tradicional, né, em startups. Então, a gente tem a Headpoint Ventures, a gente tem, enfim, Grid Investimentos, a Performa Investimentos e uma série de outros fundos aqui no Brasil, a Monax, né, que fazem esse tipo de investimento em startups, tá? E aí cada um desses investidores, eles buscam estágios diferentes da sua empresa. Então o investidor e a aceleradora, eles vão olhar eventualmente qual é o estágio do seu negócio, o estágio de desenvolvimento. O que você tem? Você tem uma ideia? Ou você tem uma ideia testada? Ou você tem um protótipo desenvolvido? O que é muito bom, tá? Levar protótipos para os investidores. Eles com certeza vão dar muito mais atenção para um protótipo que eles possam mexer, que eles possam interagir, mesmo que esse protótipo não esteja online, do que um plano de negócios, tá? Um bloco aí de anotações e coisas do tipo. Então, se o estágio de protótipo, se o estágio de um produto lançado e validado, é um produto em crescimento, é um produto estagnado que precisa de investimento para crescer, então, ou é uma empresa que já está em crescimento. Então, qual é o estágio do seu negócio? Esse é um ponto que as aceleradoras e os investidores vão olhar também. A 21-2 trabalha em geral com empresas que estão num estágio inicial, só que já com um produto lançado, né? Então, as startups precisam ter um produto lançado com clientes usando esse produto. Então, e com alguma receita inicial. Esse é o tipo de empresa que a 21-2 aceleradora pega. A 21-2 Academy não tem um padrão, tá? Não tem um mínimo, então você pode simplesmente ter uma ideia e não ter a menor experiência. O objetivo é justamente aumentar a sua experiência e te preparar melhor para conseguir tirar a sua ideia do papel. E também a Academy também pega pessoas que
têm as suas empresas, mas ainda precisam de ajuda, querem se capacitar, querem se preparar melhor para levar os seus negócios para um outro estágio. Tá? E aí, fechando os critérios, tem a questão do fit, né? Então, investidores e aceleradoras, em geral, gostam mais de um determinado tipo de projeto, de uma determinada indústria, de um determinado setor, né? Por quê? Porque a gente entende melhor de algumas coisas e entende menos de outras. Então, a 20 anos 2, por exemplo, não pega, em geral, games, porque apesar de a gente adorar games, a gente não tem tanta experiência em acelerar empresas de games. Talvez isso mude no futuro, mas hoje não é o nosso foco. Hoje a gente pega muitas empresas na área de saúde, né? Tecnologia digital aplicado no setor de saúde, setor de educação, entretenimento, e-commerce, pagamentos digitais e vários outros setores. Então a gente tem hoje claramente definido quais são as nossas áreas de atuação. Então vocês, empreendedores, sempre devem buscar, né, vocês devem observar em que área de atuação vocês estão, em que setor vocês estão, e vocês devem buscar os investidores e as aceleradoras que têm mais experiência com essas áreas. Porque vocês, eventualmente, não querem só dinheiro, vocês também têm que correr atrás de experiência. Então, o dinheiro que vão investir em vocês tem que trazer também experiência, tem que trazer apoio. Então, os investidores eles têm que ajudar vocês a levar o negócio para um outro patamar. Tá? Então, acho que esses são aí os principais critérios para selecionar as empresas. E aí, o Bruno Evangelis perguntou: gostaria de saber se para receber investimentos na minha empresa é melhor que ela pertença, que ela ataque, né, que ela atue em um mercado virgem ou um mercado já explorado. Ótima pergunta, Bruno. Depende, tá? Se você, o ideal, obviamente, é que o mercado esteja mais virgem. Por quê? O mercado já explorado vai ser mais difícil de conquistar, né? Então você vai ter mais competição com outras empresas que já estão mais estabelecidas e já conquistaram os clientes, né? Já tem pessoas atendendo esses clientes. Então, para atender, para roubar esses clientes, você vai ter que atender melhor esses clientes. Então, não quer dizer que você não possa entrar num mercado já explorado. Você pode, desde que você tenha um diferencial real, né? Desde que você tenha uma vantagem competitiva para o que a gente chama de unfair advantage, né? Então, você tem que resolver o problema dos seus clientes melhor do que os seus competidores fazem. Então, isso é o mais importante, tá? Quando você entra no mercado mais virgem, obviamente é melhor, porque você tem mais espaço para atuar. Qual é o risco? O risco é basicamente você criar alguma solução que ninguém quer, né? Então, desde que você de fato tenha validado que existe um problema real naquele mercado, se você tiver validado, o mercado virgem, sem dúvida, é o mercado que mais importa, tá? Vamos agora aqui para a próxima pergunta. Mauro. Então, Mauro tem uma empresa, tá? Sócio fundador de uma startup, voltada ao varejo e comércio eletrônico, né? Então, ele falou que a empresa já foi aberta, mas está em fase operacional, e apesar de terem um modelo de negócio ajustado, com fonte de renda, de receita definida e projetada, né, eles têm dificuldade de encontrar investidores anjo no estágio semente. E aí a impressão que o Mauro tem é que existe uma aversão ao risco nesse tipo de investimento no Brasil, mesmo para uma empresa que vai entrar no mercado agora. Aí ele pergunta: é isso mesmo ou não estamos procurando direito? Mauro, eu acho que você está certo, tá? Existe uma aversão. Não quer dizer que, né, essa aversão ela tem um motivo para existir. Então, por que existe esse tipo de aversão no mercado? Basicamente porque uma empresa que ainda não colocou o seu produto, né, que ainda tem apenas uma ideia que tem, enfim, uma fonte de renda projetada, definida, mas não validada. Então, se você não comprovou que as pessoas vão pagar o que você determinou que elas vão pagar e que você vai ter chance de crescer o quanto que você pretende crescer,
se você não demonstrou minimamente que isso pode acontecer, o seu negócio ele é um negócio de risco, tá? Então, eu não estou dizendo que você está errado. Eu acho que também o Brasil hoje está um pouco atrasado em relação ao investimento em risco. Então, existe ainda muito medo dos investidores brasileiros em investir em startups, porque, em geral, eles querem encontrar aquelas startups que não vão dar errado. A questão é que, se a gente olha o mercado americano, que é a maior referência de startups digitais no mundo, a gente percebe que a maior parte das startups continua dando errado, mesmo nos Estados Unidos, né? Por que existem mais cases de sucesso lá? Porque tem mais pessoas tentando e errando, né? Eu acho que existe oportunidade de melhoria nas duas pontas. Primeiro, de nós empreendedores, né? Então, vocês precisam colocar os seus produtos no ar, vocês precisam lançar a primeira versão do produto de vocês, o chamado MVP, né, o mínimo produto viável, que é aquele produto, principalmente no mercado digital, que não existe um investimento tão grande, não exige esse aporte financeiro para ser lançado. Lancem logo, porque vocês vão diminuir drasticamente o risco que os investidores percebem ao olhar para o negócio de vocês. Quanto mais cedo vocês lançam, mais fácil é vocês conseguirem o investimento, tá? Também acho que existe uma oportunidade de melhoria do lado do investidor. Então, os investidores precisam acreditar mais no risco, né? E eles têm que entender que eles vão perder dinheiro também. Não é um jogo só de ganhar dinheiro, tá? O investimento em startups digitais. Ele é um jogo de diluição de risco. Então, você investe em várias empresas, a maior parte delas provavelmente não vai retornar o que você estava esperando, mas uma delas vai dar certo e vai pagar todas as outras, tá? Então, essa é a mentalidade que os investidores precisam ter no capital semente. Então, Mauro, você está certo, continua procurando investidores, tá? Mas lança logo o seu negócio. Você não precisa de investimento para lançar o seu negócio, tá? Desde que você tenha, obviamente, um time, pessoas dentro de casa para desenvolver o seu negócio. Então, sempre a maior parte dos empreendedores eles têm essa dúvida. Eu não tenho investimento, eu não consigo achar investidor e eu não consigo encontrar ninguém para desenvolver o meu negócio. Então, procura um sócio, né? Procura alguém de tecnologia. É difícil achar pessoas de tecnologia? Sim, é difícil. Isso é o desafio que todos os empreendedores enfrentam. Não são só vocês, tá? Então, é necessário ter disciplina e ser, assim, teimoso. Então, vocês precisam encontrar sócios, vocês precisam encontrar desenvolvedores. Eles estão por aí, tá? A gente passa, às vezes, alguns meses procurando a pessoa certa, mas ela vai ser encontrada. E o negócio de vocês vai ter muito mais chances de ter sucesso com a pessoa certa, com o desenvolvedor, com o seu sócio técnico, do que com um investidor que vai colocar dinheiro no seu negócio. Você vai contratar alguma empresa que não vai desenvolver o que você estava esperando, não vai ter a agilidade que você precisava, e o investidor vai ficar cobrando o resultado. Então, em geral, é um caminho mais difícil, tá? Outra dúvida do Mauro. Em relação ao valuation, né, da empresa, das startups. Como na fase ainda pré-operacional você estima esse valor? Então, qual é a melhor prática para se chegar nesse número? Mauro, valuation, existem várias formas de calcular valuation, tá? E depende muito da prática que o investidor utiliza. Eu acho assim, eu acho que ele vai basicamente olhar, né, o que eu recomendo é que você estude as formas de definir valuation. O problema é que você não tem hoje números claros, né? Você não tem, nessa fase pré-operacional, se você não lançou nada, se você não fez testes, você só tem projeções. Então você vai ter que, algum investidor vai ter que confiar nas suas projeções, e esse é o maior problema, né? Porque apesar da gente acreditar na boa-fé da maior parte dos empreendedores, a gente não acredita, né, na crença de que tudo vai dar certo. Eu não acredito nisso, porque na prática eu já vi que a maior parte das empresas dá errado. E não quer dizer que os empreendedores vão falir, vão quebrar.
se eles estiverem utilizando as metodologias corretas e se eles estiverem ligados muito próximos aos clientes, eles vão conseguir mudar o negócio antes dos recursos acabarem e transformar o negócio em algo que vai poder crescer. Tá? E um último ponto do Mauro, ele quer saber quais são os cuidados que você deve ter ao expor o projeto a investidores interessados. Se existe risco, mesmo que mínimo, dos investidores aproveitarem informações privilegiadas no negócio para benefício próprio. Então, Mauro, eu não me preocuparia tanto, tá? Risco sempre existe, tá? E aí é parte do trabalho do empreendedor de descobrir com quem vocês estão conversando, né? Tal como o investidor faz a due diligence do empreendedor, o empreendedor deve fazer a due diligence do investidor, né? Deve descobrir quem esse investidor é. Deve fazer, checar referências, né? Então é muito comum, durante o processo de negociação do investimento, que o empreendedor peça para falar com outras empresas que foram investidas por aquele investidor para entender como é o relacionamento com aquele investidor, né? Então não quer dizer que numa conversa inicial você tenha que abrir todas as informações do seu negócio. Você vai abrir as informações que não são estratégicas, que não são sensíveis, né? Só que você tem que abrir informações, senão o investidor não vai saber exatamente no que ele está investindo, né? Ao longo do período de investimento, você eventualmente vai assinar o chamado NDA, né? Que é o termo de sigilo ali de negociação, mas eu não recomendo que você já carregue, né, uma pasta com NDAs embaixo do braço para entregar isso para qualquer pessoa para quem você for contar a sua ideia ou o seu negócio, porque as pessoas não vão assinar, né, as aceleradoras não assinam, né, basicamente porque existem dezenas, centenas de outras startups fazendo a mesma coisa que vocês, né? Então, eu acho muito difícil que assim, os investidores em geral eles estão também conversando com diferentes empresas da mesma área. Então, vocês têm que realmente saber com quem vocês estão falando, saber dosar a informação que vocês vão passar, e se chegar em algum momento em que vocês forem entrar em mais detalhes, aí você, de fato, vai ter a possibilidade de assinar algum tipo de termo de sigilo, tá? Que mais? Vamos lá, Thales Freitas. Então, o Thales está estruturando a sua startup, mas tem algumas dúvidas. Como funciona o processo de investimento? Quais são as etapas? Então, a gente já falou bastante de investimento hoje, né? O processo seletivo do investimento, ele muda muito dependendo do fundo, dependendo da aceleradora, tá? Eu vou falar um pouco do processo da 21/2. E depois eu vou falar um pouco de um processo de um fundo mais tradicional, tá? Então, a 21/2, como aceleradora, o que a gente faz? A gente começa com um formulário online. Então, é um formulário que você preenche basicamente falando o que é o meu negócio, quem são as pessoas, qual é o meu modelo financeiro, quem é o meu cliente, qual é o tamanho do meu mercado, qual é o meu estágio, e por aí vai. A gente analisa esses formulários e já faz um filtro daqueles que estão no estágio de desenvolvimento e nos mercados que são adequados para o que a gente está buscando, tá? Os demais projetos a gente continua sugerindo que depois de algum tempo os empreendedores submetam novamente os seus negócios quando eles estiverem no estágio mais avançado. Depois, com os questionários que a gente selecionou, a gente faz entrevistas. Então, a gente chama, enfim, os empreendedores para fazer uma entrevista via Skype, via Hangout, né, ou presencial. Passadas essas entrevistas, a gente entra numa etapa de due diligence. Então, a gente, e em geral os fundos também fazem isso, tá? A due diligence é basicamente, no nosso caso, 21/2, não é só uma due diligence jurídica, contábil, para entender se existe algum passivo na empresa, para entender, né, como estão as contas da empresa. A gente analisa também 3 áreas: negócios e área financeira. Então, qual é o modelo de negócio da empresa, o que ela faz, como ela vai ganhar dinheiro no futuro, como isso pode crescer e por aí vai. A gente analisa o produto. Então, o que já foi desenvolvido,
né, como é a usabilidade, qual é a cara do produto, quais são as métricas de uso do produto, quantas pessoas estão usando, o quanto que elas voltam, qual é a recorrência. Então a gente analisa isso também. E a tecnologia. Então quem são os desenvolvedores, qual é a tecnologia no qual aquilo foi desenvolvido, qual é a consistência dessa tecnologia. Então tudo isso a gente analisa também. E ao longo dessas análises, a gente também está analisando quem são as pessoas por trás do seu negócio. Então, quem são os desenvolvedores, quem são as pessoas de negócio, por aí vai. Tá? Então, a due diligence também entra numa fase jurídica, contábil, é uma segunda fase desse processo. Depois, a 20-2 chama pessoas do mercado para conversar com a empresa. Então, a gente eventualmente vai convidar um investidor, a gente vai convidar alguns mentores nossos que entendam melhor da área em que a sua startup atua, e essas pessoas vão entrevistar a startup e vão nos dar feedbacks também sobre essa startup. Depois de passar por todas essas etapas, a gente chega numa etapa de entrevistas com sócios da 20-2. Então, pelo menos 2 sócios vão conversar com a empresa nessa última etapa. Enfim, nessa última etapa a gente já entendeu que o negócio é interessante, que a gente tem interesse nesse negócio, mas a gente quer, nessa última etapa, conversar olho no olho e conhecer de verdade quem são aqueles empreendedores, né? E a gente quer que esses empreendedores também nos conheçam, porque uma aceleradora ela é basicamente um casamento, né? A gente se torna sócio e a gente vai ficar junto durante alguns anos. Então, a gente precisa garantir que os dois lados estão realmente alinhados, né? Que os dois lados querem um ao outro como sócios. Então, a gente faz isso nessa última etapa. E, por fim, a gente entra na etapa de term sheet, em que a gente negocia participação, né? Quanto que a 20-2 vai ter de participação na empresa e qual é o investimento. No nosso caso, a gente não faz investimentos como se fosse um fundo, né? Eu já expliquei isso, mas a gente tem outros fatores que a gente investe, né, de tempo, de atuação, de recursos. Então, qual vai ser a conta aí que vai ser utilizada nesse acordo? Como os fundos fazem? É um processo muito parecido, tá? Os fundos, em geral, eles começam... não existe muito esse formulário de inscrição nos fundos. Então, as startups elas têm que ser indicadas, ou você tem que conhecer um determinado fundo, ou o próprio fundo vai te encontrar, eventualmente, né, em eventos, vai te encontrar através de notícias, e você vai ter reuniões iniciais com os investidores, com diferentes níveis de pessoas dentro dos fundos. Se você passa por essas primeiras reuniões e o fundo decide que faz sentido, né, investir na sua empresa, esse fundo já te entrega um term sheet, né? O term sheet ele é basicamente a proposta desse fundo. Então, quanto que ele pretende investir em você, por quanto, né, por qual participação e quais são os direitos de controle que esse fundo quer ter. E depois desse term sheet, né, depois do term sheet assinado, entra uma etapa de due diligence, então uma etapa mais pesada de análise do passivo por trás da sua empresa, né, de questões jurídicas, de quem foram os funcionários, se eles foram pagos, quais são os impostos, se vocês pagaram tudo. Então, tudo isso é analisado e, no final, você, de fato, cria um acordo de acionistas e você assina e recebe o investimento. Então, é um processo aí que pode durar alguns meses e é extremamente cansativo. Então, por isso que a gente sempre fala, não percam tempo buscando investimento se vocês, de fato, não precisarem desse investimento no momento inicial, tá? Porcentagem média que o investidor deve ficar da empresa. Thales, depende. Depende de qual estágio da sua empresa, depende de quanto dinheiro você está levantando. Tá? Não tem um número certo. Muitas vezes você busca investidores iniciais que vão ter 5%, 10%. Às vezes você vai fazer um Series A que o investidor vai colocar alguns milhões de reais na sua empresa e vai ter 20% do seu negócio. Então depende muito do estágio, tá? Valor médio de investimento. Depende também. A gente já falou aí antes sobre os diferentes estágios de investimento e os valores dentro desses estágios, tá? O investimento, se é feito em uma parcela, um valor mensal,
depende novamente. Então, durante o próprio term sheet, você vai definir em quantas parcelas esse investimento vai ser realizado. Muitas vezes ele é realizado numa parcela única, tá? Muitas vezes ele é realizado em 2 ou até 3 parcelas. É bem difícil que seja mais do que isso. E o que significam essas parcelas? Não é necessariamente mensal, mas vocês vão definir junto ao investidor algumas metas que a empresa tem que atingir para que o investimento continue sendo realizado, tá? O investidor é apenas financeiro ou ajuda em outras questões na empresa? É o que eu já falei. Muitos investidores vão ser só financeiros. Eu recomendo que vocês busquem investidores que também possam ajudar a empresa de vocês. Porque vocês vão ganhar com a experiência, né, de pessoas que já tiveram, enfim, já ajudaram outras startups e muitas vezes já foram empreendedores. Vale mais a pena, é um dinheiro mais inteligente, é o que a gente chama de smart money, tá? E quais áreas estão procurando empresas para investir? Também já falei um pouco isso. Então, a 20 nos 2 especificamente trabalha com empresas digitais, tá? Então, startups que trabalhem com aplicações mobile ou aplicações web e produtos escaláveis que consigam crescer, e não serviços, tá? Em que setores? Em vários setores. Então, hoje, se vocês entram no nosso site, lá a gente descreve mais ou menos alguns setores que a gente gosta, mas, de novo, vários setores de interesse que a gente busca empresas. Então, não existe realmente tanta restrição em relação a isso. A minha sugestão é, geralmente, que você aplique e, se não for um setor em que a gente trabalha, a gente vai responder e vai explicar que não é algo que a gente trabalha, porque é algo que a gente não tem experiência, tá? E aí os fundos, cada fundo tem, eu recomendo que vocês basicamente olhem que empresas esses fundos já investiram, tá? E aí vocês vão ter uma resposta de em que setores esses fundos geralmente investem. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Felipe, tem alguns questionamentos. Ele disse aqui, eu sei o óbvio, é que investidores querem saber o quanto vão lucrar. E se for pouco, esquece. É isso mesmo, Felipe. O negócio do investidor é ganhar dinheiro, né? Investir e tirar dinheiro. E o negócio do empreendedor é fazer um negócio, né? É criar uma empresa, fazer essa empresa crescer usando o dinheiro do investidor. Então, cada um tem os seus objetivos aí por trás. O objetivo da 20 nos 2 além de conseguir ajudar empreendedores, né, é construir as maiores empresas digitais do Brasil e da América Latina. Então, a gente não quer sair rápido, a gente não quer ganhar dinheiro rápido, a gente quer ganhar dinheiro junto com o empreendedor no longo prazo. O objetivo da Academy é ajudar empreendedores a tirar as suas ideias do papel e startups a melhorar os seus produtos e melhorar as suas empresas. E aí você bota a seguinte questão, Felipe. Meu projeto é do setor esportivo. Devo buscar apenas investidores do ramo? Então, a gente já falou um pouquinho disso também. Você pode buscar empresas também investidores de outros ramos. O ponto é que um investidor do setor esportivo, ele vai conseguir te ajudar mais do que um investidor que não tenha conhecimento e não tenha contatos na área que você atua. Então, se você consegue um investidor da área do setor esportivo, você, além de ter o dinheiro, que no final das contas é o que você precisa também, né? Se você estiver levantando um investimento no momento certo, você vai conseguir também que esse investidor abra portas para a sua empresa e você vai conseguir que esse investidor traga experiência para a mesa, né? Que ele possa fazer parte do conselho da sua empresa e ele possa te dar direcionamentos para fazer a sua empresa crescer mais rápido. Então, isso é mais importante muitas vezes do que o próprio dinheiro. Tá? É muito fácil torrar o dinheiro e não conseguir gerar resultados. Então, tomem cuidado com isso. Vamos falar agora da pergunta do André de Carvalho. Então, para apresentar o pitch aos investidores, é preciso que um produto ou serviço já esteja consolidado. Ok. Entendo que não é exigido alto nível de aprimoramento, então basta um MVP, legal. Porém, é aconselhado que a startup já esteja inserida no mercado com clientes capazes de dar feedback sobre o negócio. Perfeito, André. É exatamente isso. E aí você pergunta, vocês não acham que dessa forma, empreendedores que não dominam
a programação, né, a parte técnica para executar a ideia, mas entendem o conceito e têm um perfil de liderança, sejam prejudicados? Com certeza, tá, André? E aí, novamente, é aquilo que eu falei no início da nossa conversa. Pessoas, né, empreendedores que não têm o perfil técnico e não têm sócios ou funcionários, né, desenvolvedores, vão ficar para trás quando o negócio é digital, sem dúvida. Não adianta você querer fazer um negócio, né, cujo core business é tecnologia e você não tem a pessoa de tecnologia, né? De novo, é como você tentar fazer qualquer... Se imagina tentando fazer um restaurante sem ter o cozinheiro, tá? É a mesma coisa. A gente tende a não achar que é a mesma coisa, mas é a mesma coisa. E aí você precisa de dinheiro para contratar o cozinheiro, tá? Como você precisa de dinheiro para contratar o desenvolvedor, tá? Só que é muito mais arriscado para um investidor investir no seu negócio se você ainda precisa contratar o desenvolvedor. Então, você nem sabe ainda se o seu negócio vai dar certo. Então, a 20nos2, por exemplo, a gente busca muito pessoas com o perfil que você está descrevendo. Perfil de liderança para estar à frente de projetos e que entendem o conceito do negócio. A gente entende que muitas vezes essas pessoas não vão saber tirar a ideia do papel. O que eu recomendo é que você busque pessoas que possam ajudar você a tirar a sua ideia do papel. Que vai ser muito mais fácil trabalhar buscar investimento e tirar, de fato, o seu negócio do papel e levar ele a outro patamar, né? E aí, continuando a sua pergunta, é relativamente difícil encontrar um sócio, principalmente em regiões do interior do Brasil, em que você possa confiar e que tenha personalidade para o projeto, sendo muito mais fácil contratar funcionários. Mas, para contratar funcionários, você tem que ter os recursos que vêm dos investidores. Corretíssimo. Um dos objetivos, André, da Academy é justamente começar a trabalhar em diferentes regiões. Então, hoje a 20nos2 ela tem escritório no Rio de Janeiro, mas ela atua com empresas do Brasil inteiro, né? A gente tem empresas do Brasil inteiro que vêm para o nosso escritório no Rio, ficar alguns meses com a gente, e a gente trabalha remotamente também com algumas empresas mais avançadas. Então, hoje a gente tem startups em Brasília, Porto Alegre, São Paulo, Recife e por aí vai. Mas, Minas Gerais, por exemplo, também. Mas com a Academy, o nosso objetivo é levar mais da atuação da 20nos2 a diferentes locais, tá? Então, de fato, tem uma presença local em diferentes regiões do Brasil. Esse é o nosso objetivo com a Academy, justamente para começar a mobilizar mais a comunidade local de desenvolvedores, de talentos, de investidores, tá? Então, o que eu recomendo que você faça? Continua procurando. Se você não estiver em regiões do interior, procura na maior cidade próxima da sua cidade. Você vai encontrar alguém e, assim, não tente encontrar alguém em uma semana. Talvez você precise de alguns meses para encontrar a pessoa certa. Você mesmo falou aqui. Você precisa confiar na pessoa e a pessoa tem que ter personalidade, tem que ter perfil para o seu projeto. Então, você eventualmente vai demorar alguns meses para encontrar essa pessoa, mas não desiste, porque existem muitos desenvolvedores que estão disponíveis. E quais são formas de encontrar essas pessoas técnicas que eu recomendo que vocês tentem? Eu sei que deve ser a dificuldade da maior parte de vocês. Primeiro, o projeto de vocês, a ideia de vocês, a empresa de vocês tem um determinado perfil, né? Busquem no LinkedIn, por exemplo, empresas grandes, maiores, né, mais desenvolvidas, que tenham o mesmo perfil de tecnologia, que tenham sistemas parecidos, mesmo que elas atuem em outras áreas. Muitas vezes vocês conseguem encontrar funcionários, desenvolvedores dessas empresas que ou estão insatisfeitos, né, ou que estão querendo empreender, né, que querem se tornar sócios de alguma startup. Então vocês mandem mensagem para essa galera, né? Vão no LinkedIn e comecem a encontrar as pessoas que vocês querem contratar e sugiram marcar um café, sugiram marcar uma reunião, conversar e ver se essas pessoas têm interesse de se juntar com vocês, mesmo que part-time no início, num período de experiência para vocês se conhecerem. Segundo, visitem eventos, né?
Então existem vários Startup Weekends acontecendo aí ao redor do Brasil, existem eventos de aceleradoras, eventos do Startup Brasil, do governo, eventos de encontros criados por empreendedores. Frequentem esses eventos, porque vocês vão conhecer outras pessoas e comecem a paquerar, né? Comecem a trocar ideia com os desenvolvedores. Então, a questão da confiança é fundamental. Não adianta você encontrar um desenvolvedor, chamar o cara e se tornar sócio dele. Não é essa a forma de resolver, né? Vocês precisam estabelecer esse período de experiência. Então, muitas vezes em startups da 21-2, a gente sugere aos empreendedores trazer os seus futuros sócios, né? Para que eles tenham aí 1 mês, 2 meses trabalhando em experiência. Porque o seu próprio potencial sócio ele precisa te conhecer também. É uma via de mão dupla. Ele tem que saber se ele pode confiar em você também. Não é só você que tem que confiar nele. Então, tentem fazer esse tipo de período de experiência, porque ele ajuda bastante nessa etapa de encontrar a pessoa técnica, de encontrar o perfil. Tá? Vou agora a pergunta da Rô. Vocês selecionam projetos em quais fases de desenvolvimento? Então, falando de 21-2, né? Somente aqueles que já estejam operando com uma quantidade tal de clientes, usuários e um faturamento tal, ou também selecionam projetos em fase embrionária que estão para sair do papel. Então, eu acho que eu já falei bastante disso também. A gente trabalha, hoje a 21-2, como aceleradora, trabalha com projetos mais avançados, né? Então, startups que já tenham um produto lançado e que estejam operando a gente não determina uma quantidade específica de usuários, de clientes, de faturamento. Eu acho que isso não é o que a gente está procurando. A gente está procurando tração inicial. Então, a empresa tem que ter lançado já o seu produto, tem que estar operando, tem que ter um time e tem que estar vendendo, né? O vendendo, não necessariamente alguém tem que estar pagando, mas se estiver pagando é melhor ainda. Mas se tiver alguém usando o produto, é isso que a gente está procurando. Tá? A gente criou a Academy justamente para começar a trabalhar também com projetos em fase mais embrionária. Por quê? A gente não faz isso com a 21-2. Basicamente porque, tal como vocês têm que se focar nas empresas de vocês, a gente tem um número limitado de startups que a gente consegue trabalhar ao mesmo tempo, né? Então, hoje, a gente trabalha em geral no máximo com 10, 12 empresas ao mesmo tempo. Então, o que significa isso? Significa que, né, a gente tem 24 horas por dia e a gente divide essas 24 horas por dia nessas 10, 12 empresas. Se a gente passa muito desse número, a gente não consegue dar a atenção que a gente acha que deve ser dada a cada empresa. É basicamente esse o motivo. Eu adoraria trabalhar com mais empresas, mas a gente diminuiria a qualidade do nosso trabalho. E aí, o que acontece? A gente tem milhares de empresas que enviam seus applications para 21-2, né? Esse ano, só de 2014, a gente já recebeu mais de 1.500, por exemplo, e muitas delas já estão operando, já tem produtos lançados, já tem times. Então, no momento de comparar, a gente acaba tendendo, né, a selecionar muito mais as empresas que já têm um produto no ar, porque o risco delas é menor e a gente consegue ajudar mais esse tipo de empresa, que já tem um produto lançado. A gente consegue alavancar mais o crescimento deles. Tá? Isso não significa que a gente não veja valor em ideias, em projetos embrionários, desde que eles tenham pessoas por trás executando, né? Então, por isso que a gente criou a 22 Academy, para justamente trabalhar com esse perfil de projeto mais embrionário. Tá? E aí, em que áreas específicas a gente foca? A gente já falei, a gente foca em diversas áreas, e com quanto de participação a gente fica em empresas aceleradas. Isso varia, tá? Hoje, o range, né, a gente tem um range, aí, uma faixa de participação que depende do estágio da empresa. Então, a gente hoje tem trabalhado entre 10% e 20% de participação. Tá? Então, empresas que já têm um produto lançado e já têm, enfim, alguma atração inicial, ficam ali no meio dessa régua, né? Empresas que já estão mais avançadas, que já têm, eventualmente, até um investidor
ficam mais ali no 10%, e empresas que estão super embrionárias, elas vão ali mais para o 20%, mas a gente tem começado a trabalhar muito mais nessa faixa dos 10 aos 15, porque é onde estão as empresas que têm o perfil que a gente está buscando. Tá? Então, gente, com isso eu terminei aqui as perguntas que a gente tinha pré-selecionado para responder. Tem várias outras perguntas que a gente... Enfim, vocês podem continuar mandando perguntas para 21 no 2. A gente vai, ao longo do tempo, junto à Academy, responder essas perguntas, tá? nas redes sociais da 21 no 2, no nosso Facebook, no grupo. Muitos de vocês já devem estar no grupo da Academy no Facebook. Se vocês não estiverem, procurem e peçam para entrar no grupo, que a gente interage ali o tempo inteiro e vai começar a responder essas perguntas por ali também. E a gente pretende também fazer outros hangouts, tá? Eu queria, para fechar, eu queria falar também de alguns critérios que eu acho que vocês têm que ter. Né? Então, aqui ao longo da conversa, a gente falou de diversas coisas, né? Critérios que são importantes, como ter um time, né? Não ser uma pessoa sozinha, ter pessoas de tecnologia dentro do seu time, estar focado no seu negócio, é uma coisa importante. Ter uma sobrevida, saber quanto tempo a sua empresa sobrevive sem investimento, então isso é extremamente importante. Trabalhar num mercado grande, né? Validar o problema que você vai resolver, ter essa validação inicial antes de buscar um investidor, né? Conhecer a sua concorrência, saber o que a sua concorrência está oferecendo para os seus clientes e saber como você vai se diferenciar da sua concorrência. Ter o time de super amigos, né? Ter sócios complementares e ter essa cultura de buscar pessoas melhores do que você. Ter um negócio que tenha algum tipo de significado para você, ter afinidade com o que você está criando, né? Seja porque você tem experiência prévia na área em que você está atuando, seja porque você ama o que você faz, seja porque você quer resolver algum problema no mercado. Então, são as três formas que eu vejo do seu negócio ter algum significado para você. Então, isso é importante para você sobreviver aos momentos de dificuldade, para você não desistir e para você executar melhor do que os outros. Ter um produto lançado, né? Não apenas uma ideia, mas de fato colocar o seu produto na rua. Então, chega dessa história de ter uma ideia ou ter uma empresa em fase pré-operacional que ainda não lançou. Lancem logo os seus produtos, né? Tem uma frase que a gente fala muito no 21 no 2, até hoje eu não sei o autor dessa frase, ela não é nossa, mas a gente adotou e a gente fala o tempo inteiro. Se você não teve vergonha da primeira versão do seu produto, é porque você demorou demais para lançar o seu produto, tá? Então, lancem o seu produto o mais rápido possível. Ele nunca vai estar pronto. O produto nunca está pronto. A gente sempre quer deixar o produto melhor. Então, lança o produto, lança o seu MVP, né? Pesquisem, quem não sabe o que é MVP, pesquisem o que é MVP, fiquem de olho na Academy, que a gente vai falar pra caramba sobre esse assunto. E lancem esse MVP o mais rápido possível, porque quando vocês lançam um produto, vocês começam a aprender de verdade o que o cliente de vocês querem. Criem coisas escaláveis, né, como eu falei. Então, não fiquem focados em empresas que vocês não conseguem escalar facilmente. E estejam muito preocupados com as métricas, com o crescimento. Saibam exatamente o que é necessário para a empresa de vocês crescer. Tá? Desde o início, cresçam. Cresce o número de usuários, cresce o tempo que os usuários ficam olhando para o seu produto. Então isso é extremamente importante. E aí, a gente falou sobre todos esses temas, né? E aí eu queria falar também de algumas outras coisas que muitas pessoas não sabem que a gente analisa, né? Então, que a 21 no 2 analisa e que muitos investidores também provavelmente vão analisar. E aí eu vou fechar o nosso Hangout com esses pontos que são os meus conselhos para que vocês pratiquem isso todos os dias, tá? Primeiro, atitude. Então, muitas vezes a atitude é o que vai diferenciar vocês de outras startups, dos seus competidores. Muitas vezes vocês vão ter uma tecnologia tão boa quanto né, eles vão ter uma tecnologia tão boa quanto a de vocês, eles vão ter um time tão bom quanto o de vocês, eles vão estar num estágio parecido com o de vocês, mas se vocês tiverem mais atitude, vocês vão conseguir ganhar.
vocês vão atrair mais investidores, tá? E atitude é ter cara de pau, é não desistir, né? É colocar a cara, realmente, é lançar o produto mais rápido do que os outros. Isso é ter atitude. Segundo, execução. Todos os dias execute, tá? Não passa um dia sem executar, sem avançar de alguma forma. Quanto mais tempo vocês ficam pensando na ideia de vocês, quanto mais tempo vocês ficam esperando o investimento vir, e menos vocês executam, mais chance dos seus concorrentes ultrapassarem vocês, e mais chance e menos chance de vocês conseguirem levantar qualquer tipo de investimento. Então, cada dia que vocês executarem na direção do objetivo de vocês, mais perto do objetivo vocês ficam, tá? Consistência. Consistência é uma coisa que a gente analisa muito. Então, não adianta, né, vamos falar de execução. Não adianta vocês executarem de forma brilhante durante uma semana, né, e na semana seguinte vocês param de executar. Então é extremamente importante vocês terem consistência no que vocês estão criando. Então consistência significa a cada dia, né, vocês têm que continuar o ritmo que vocês estabeleceram como o ritmo que vocês querem manter no negócio de vocês. Então consistência significa também manter a qualidade da execução. Então não adianta apenas consistência no número de horas que você trabalha por dia, mas na entrega do seu trabalho. E consistência significa também comprometimento, né? Então, se vocês se comprometem com o investidor, entregam uma determinada promessa, né? Eu vou entregar tanto, eu estou avançando bem durante tantos meses, vocês têm que continuar avançando. Não adianta parar, tá? O mercado anda e vocês ficam para trás se vocês pararem. Humildade é outro ponto importante. Então é extremamente importante que vocês parem e escutem o cliente de vocês, que vocês saibam ouvir feedbacks, que vocês saibam ouvir a opinião dos mentores, a opinião dos investidores e principalmente a opinião do cliente de vocês. Não adianta ter a cabeça dura e fechada numa solução que vocês acreditam que é a solução certa, mas que o cliente de vocês não quer, que não resolve um problema real, não adianta, ou que a conta não fecha, né? Então saibam receber feedback e saibam trazer isso de volta para o negócio de vocês. Então o Lean Startup, né, que muitos de vocês devem conhecer, de você construir alguma coisa, você ouvir, medir, né, conversar com o mercado, é o measure, e depois o learn, aprender, incorporar aqueles aprendizados para voltar a executar. E por último, gente, para fechar, o que eu recomendo que vocês sempre comecem enxuto, né? Então, quando a gente fala de Lean Startup, pensem pequeno, né? Desculpa, pensem grande, mas comecem pequeno. Então, pensem em como começar da forma mais simples possível, né? Como começar com o menor formato possível para a solução de vocês. Então, o MVP ele vem muito, né, desse tipo de pensamento, do pensamento lean, do pensamento enxuto. Então comecem resolvendo um problema específico e comecem resolvendo muito bem esse problema. Tem uma grande chance de vocês conseguirem ter crescimento, que vocês consigam que pessoas usem o produto de vocês, usem a solução de vocês, e aí com o tempo vocês vão incorporando outras funcionalidades, tá? E para fechar de verdade agora, continuem pensando grande, tá? Continuem sonhando, continuem correndo atrás do projeto de vocês e não desistam, porque a oportunidade é agora de empreender. Espero que vocês tenham curtido o Hangout, que eu tenha conseguido responder a maior parte das perguntas de vocês e eu espero que vocês também estejam presentes aí nas aulas da 22 Academy. Então continuem acompanhando a gente nas redes sociais, continuem acompanhando a gente nos Hangouts que a gente vai fazer e em breve nos cursos que a gente vai lançar.